A paz do Senhor Jesus. Eu estou com uma palavra no meu coração e eu queria dividir com você. Se encontra em Gênesis, capítulo 18. Eu poderia ler a partir do versículo 23, que é uma passagem que fala quando Abraão intercede a Deus pelos homens lá de Sodoma e Gomorra. Mas eu quero ler só o versículo 27. Abraão intercedendo a Deus, ele diz assim: E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto você pagaria por 100 quilos de cinza? Sabe quando a gente faz aquele churrasco, aquela cinza do carvão, por exemplo? Quanto você pagaria em 100 quilos dessa cinza? Nada. 200 quilos, uma tonelada daquela cinza. Você não daria um centavo, R$1. Por quê? Porque não vale nada. Então, quando Abraão está dizendo para Deus, eu sou pó e cinza, Abraão está reconhecendo que nós, em si mesmo, o valor que temos porque Deus nos ama. Fomos criados por Ele. Mas o pecado desfigurou o homem. Então, esse jeito de Abraão se ver, eu sou pó e cinza, é o jeito ideal para todo cristão também se ver. Porque quando a gente se acha alguma coisa, nós temos uma grande dificuldade ao arrependimento. Porque as pessoas que geralmente se sentem boas, justas, são pessoas que têm uma dificuldade de reconhecer a necessidade de pedir perdão, um arrependimento sincero. Se você vê a passagem que fala, a parábola que Jesus conta a respeito do publicano e do fariseu, o fariseu era uma pessoa, aos seus próprios olhos, cheia de virtude. Não era adúltero, não era injusto, não roubava, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto tinha. Vê se não se parece conosco. Mas quando ele olha ao lado, vê um publicano, um homem carregado de pecado, um homem odiado pela sociedade israelita, porque ele era um homem que era cobrador de imposto a serviço de Roma. Então ele, trabalhando para Roma, oprimia o próprio povo, porque geralmente eles eram desonestos. Então quando o fariseu olha para o publicano, ele diz assim: não sou nem como esse daí. Já o publicano, ciente de que ele era pó, de que ele era cinza, de que ele não merecia nada de Deus, a Bíblia diz que ele nem mesmo, a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, capítulo 18, que é onde fala essa parábola, a Bíblia diz que ele nem mesmo ousa olhar os céus. Ele bate no peito e reconhece: tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que esse foi justificado. Mas aquele que só enumerou as suas virtudes, Deus nem ouviu. Porque Jesus explicou: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então eu agradeço muito a Deus por hoje eu também ter essa mesma visão que Abraão teve. Antigamente, se alguém me dissesse: você não vale nada, isso me ofendia. Você não presta, isso me ofendia. Hoje não me ofende mais. Se alguém me disser isso, eu vou dizer: você tem razão. Eu sou pós-cinza. Qual o valor da cinza? Nenhum. Mas Jesus me amou a si mesmo. Me amou tanto que deu a vida dele por mim. Então eu sei que eu não tenho valor, mas para Deus eu tenho. Eu sei que eu não mereço, mas Ele me abençoa. Foi como Deus disse para Jó, Jó 41:11. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir. Então hoje, por exemplo, quando eu faço a obra de Deus, eu tento fazer somente por um propósito, por gratidão a Deus. Não que eu espere receber algo de Deus como se estivesse trabalhando para Deus. Eu tento afastar do meu coração esse sentimento. Aqui na terra, na nossa legislação, no Brasil pelo menos, existem algumas pessoas que cometem delitos leves e elas não são necessariamente obrigadas a ficar presas.
num presídio. Tem uma pena alternativa, que é quando elas são orientadas ali, né, a prestar serviço comunitário. A pena dela é prestar serviço comunitário. Alguns, como pena, pagam algumas cestas básicas, só para crimes leves. Então aqueles que estão ali prestando serviço comunitário, eles estão trabalhando, mas não vão receber nada. Eles estão trabalhando para pagar pelo seu crime, ainda que seja leve. É assim que eu me sinto quando eu faço a obra de Deus. A diferença é que meus crimes não foram leves, meus pecados não foram leves, eram dignos de morte. Então, quando eu estou fazendo a obra para Deus, a obra de Deus, embora eu saiba que a salvação não vem das obras, é pela graça do Senhor, que por mais que eu fizesse a obra todo dia, isso não seria suficiente para pagar pela minha salvação, mas eu me sinto como um criminoso, que estou ali servindo a comunidade, porque quando eu estou pregando a palavra, por exemplo, aqui todo sábado, próximo da minha casa, tem uma feira livre, e todo sábado eu estou ali pregando a palavra de Deus. Só falto quando é uma coisa que eu não tenha como remediar e eu tenho que fazer, como eu viajei ou socorrer alguém, mas geralmente quase todo sábado eu tenho ido lá, isso há 2 anos. Pego minha caixinha de som, penduro aqui no pescoço, um microfone sem fio, e ali eu chego na feira, na parte onde o povo fica mais concentrado, é onde tem a barraca de pastel e caldo de cana, e ali eu prego uma palavra rápida, mas objetiva. E ali eu faço uma pequena oração por todos que ali estão e volto para o meu lar. Então todo sábado quando eu vou para lá, é como se eu estivesse prestando um serviço à comunidade, assim que eu me sinto. Porque as bênçãos que eu espero receber de Deus não é pelo meu merecimento, é pela misericórdia. Às vezes eu sou convidado para pregar a palavra de Deus. E claro que eu fico feliz quando Deus me usa. Mas eu sempre tento controlar meu coração, para ele não se perder. Porque o lugar mais fácil para o homem se perder é dentro de si mesmo. Eu vejo pregadores que no passado, quando começaram, pregavam por amor. Andavam longas distâncias, pregavam sem nada receber, sem esperar nada. Quando era ofertado o seu ministério, que é bíblico, voltavam para casa felizes. Mas se não fossem ofertados, continuariam felizes da mesma forma, porque o seu amor pela palavra, o seu desejo era falar de Deus. Hoje, muitos desses pregadores ganharam fama. E, infelizmente, aqueles que no passado pregavam de graça, hoje não saem de casa por menos de 5, 10 ou 15 mil reais. Então eu considero que eles se perderam dentro de si mesmo. Pela fama, pelo dinheiro. Então a gente tem que ter cuidado. Porque a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então é claro que eu hoje não sou um pregador famoso, mas é claro que quando eu prego e Deus, na sua misericórdia, me usa, eu fico feliz. Mas eu tento sempre controlar meu coração. Ó, você é pó e cinza. Isso é mérito de Deus, não é seu. Ah, irmão, mas você não estudou? Estudei a palavra. Dediquei uma parte do meu dia para estudar a palavra. Sim. Mas se mesmo eu estudando, me esforçando, se o Senhor não me conceder entendimento e discernimento, eu não vou ter sucesso. Porque como Jesus falou em João 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. Eu posso até pregar, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, Deus vai me recompensar pela minha disponibilidade para deixar o Espírito Santo de Deus me usar. Mas é Deus que vai determinar essa recompensa. Principalmente na eternidade, no julgamento das obras. Eu não posso aqui me sentir alguma coisa porque Deus me usou. Porque o fato de Deus usar alguém não significa que aquela pessoa está, na verdade, agradando a Deus. Muita gente que é usada hoje por Deus vai para o inferno, vai ser lançado no lago de fogo eterno. O próprio Senhor Jesus deixou uma palavra de grande alerta em Mateus 7, versículo 21 em diante. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí Jesus diz assim, ó, muitos naquele dia, olha que interessante, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei. Ou seja, profecia totalmente verdadeira. Em teu nome eu expulsei demônios, autoridade no nome de Cristo.
Em teu nome eu fiz maravilhas. Dizem os teólogos que o dom de maravilhas